Opa, Otávio Castanho aqui para essa série de 4 aulas, onde eu vou te mostrar como unir os 2 mais poderosos conhecimentos de transformação humana para resolver os mais variados problemas de qualquer pessoa, até os mais difíceis, e como transformar isso em uma profissão, se você quiser, lógico, né? Mesmo que você não tenha nenhum conhecimento de desenvolvimento humano. A minha pergunta antes de iniciar é: se aparecer alguém com algum problema tradicional, como ansiedade, síndrome do pânico, medo de altura, medo de lugar fechado, timidez, insegurança, você sabe resolver isso? A segunda pergunta, caso você tenha respondido sim, é: você sabe resolver rápido em 1 ou 2 horas? Tem profissionais de hipnose, PNL, psicologia e tudo mais que cometem o seguinte erro. O cliente se chega queixando de um problema e eles atuam para resolver o problema. Pode parecer óbvio, é por isso que meio mundo comete esse erro. O detalhe é que o cliente volta rapidinho, normalmente com o mesmo problema ou com outros vários problemas. Daqui a pouco eu vou te dizer qual é a melhor maneira de fazer isso e qual é o jeito que resolve problemas de uma só vez, que eu chamo de efeito borboleta. Quem conhece a teoria do efeito borboleta sabe do que eu estou falando. Como curiosidade, esse efeito foi analisado pela primeira vez em 1963 pelo Edward Lorenz, e ele diz que o bater de asas de uma borboleta pode desencadear uma sequência de eventos que pode chegar a um furacão do outro lado do mundo. Tem um filme muito bacana onde o rapaz fica voltando para o passado para corrigir uma coisa que deu errado. E ele acaba cometendo o mesmo erro que eu acabei de falar aqui para vocês, que é focar no problema. No fim do filme, ele faz o que tinha que ser feito para ele ter o resultado que ele queria, mas eu não vou dar spoiler aqui do filme. O problema de fazer parte desse grupo de profissionais é que o cliente nem volta mais, e aí você fica sem saber se o resultado aconteceu de fato ou não. Mas tem o grupo dos profissionais que começaram a ser formados agora e que vão formar o grupo de profissionais que resolve a vida da pessoa e não os problemas só. É por isso que o que eu quero te mostrar é a evolução da hipnose, da PNL, das terapias, de qualquer coisa que trabalha a transformação humana no sentido de destravar a pessoa em várias áreas. O que eu quero te propor é um passo a passo que resolve a vida das pessoas que têm problemas de todas as espécies, seja financeiro, saúde, relacionamento, se a pessoa está patinando na vida, se tem algo atrapalhando ela, independente disso, você vai saber resolver. Você pode até estar se perguntando agora que tipo de problemas eu estou falando. Então eu vou mandar uma listinha aqui para você entender do que se trata. Só que a lista é muito grande, então eu vou colocar aqui só as coisas mais conhecidas. E já vai marcando aí um pontinho para cada coisa que eu falar e você conhecer alguém que tem esse problema, porque eles já são clientes em potencial para você, assim que você conhecer o método. Enquanto eu falo aqui, vai aproveitando para pegar uma folha de papel em branco, pode ser metade de uma folha, e uma caneta, porque eu vou fazer um exercício sinistrão aqui com você daqui a pouco. Ele dura 10 segundos, então se prepara enquanto eu te falo alguns dos problemas aqui com os quais eu estou acostumado a resolver, com os quais estou acostumado a lidar, e você também vai ficar acostumado a lidar em breve. Medo de altura, medo de elevador, medo de lugar fechado, medo de barata, aranha, cobra, de animais no geral, síndrome do pânico, timidez, insegurança, sensação de incapacidade, ansiedade crônica, procrastinação, gagueira, autoestima abalada, problemas sexuais como anorgasmia, que é não ter orgasmo, né? Frigidez, ejaculação precoce, toque, transtorno obsessivo compulsivo, compulsão alimentar, compulsão por jogo, compulsão por sexo, por violência, trauma de prova, trauma de abuso moral, abuso físico, abuso sexual, estupro. Ou também algumas coisas mais sutis, como gente travada em dívida que vai e volta. Ela sai e volta para a dívida. Gente travada no peso, ela emagrece e volta a engordar. Gente que não sabe dizer não para ninguém, ela fica fazendo tudo que os outros querem. Ou como o caso de uma moça que era fluente em inglês, mas na hora que ia falar não saía nada. Enfim, o que você imaginar, na verdade. Inclusive, eu vou te falar como que eu resolvi 5 casos de emagrecimento de pessoas que emagreciam e voltavam a engordar em apenas uma intervenção. E aí agora eu tô te devendo 2 coisas: o teste de 10 segundos com o papel, é a caneta que eu pedi, e como eu resolvi 5 casos de emagrecimento. Mas vamos seguir aqui, porque o que eu quero te mostrar é um jeito de resolver qualquer problema que tenha solução, ou no mínimo ajudar a resolver esse problema. E os que não têm solução, você vai gerar mais qualidade de vida para a pessoa. Como funciona isso então? Para te explicar como funciona e por que funciona, você tem que ter uma base comparativa do que eu fazia, que era igual a todo mundo, é igual a todo mundo faz,
e do que eu faço hoje. Aí você vai conseguir perceber o poder disso. Quando eu comecei na PNL, eu já comecei estudando hipnose junto. Eu vou dizer que os dois estão sempre de mão dadas, eles andam, caminham juntos. Eu fui estudar coaching também e isso me ajudou na prospecção dos problemas dos clientes. Tudo ajuda, na verdade. Eu comecei então a fazer hipnoterapia junto com PNL. E aí eu passei a descobrir que não existe hipnoterapia. O que existe é terapia e a gente usa a hipnose para potencializar o acesso à mente inconsciente do cliente. E aí a PNL vem para acelerar absurdamente qualquer resultado. Foi aí que eu percebi que os cursos de hipnose clínica ensinam as mesmas coisas e o que muda é como o profissional faz o uso dessas coisas na hora que ele faz a terapia. E aí cada um tem um jeito, mas todo mundo muito parecido. Nas formações de PNL também, você aprende as mesmas coisas e o diferencial é como o profissional usa a criatividade para resolver o que precisa resolver. Muitos alunos chegam até mim e perguntam qual a técnica que vai usar para determinado problema. Porque as técnicas, eles sabem todas, mas como usa uma ou duas ou três ou várias técnicas combinadas para resolver alguma coisa, ele não sabe. E eu também não sabia até que eu percebi que eu estava cometendo os mesmos erros nos tratamentos dos clientes que todo mundo comete. Dá resultado? Dava, mas às vezes eu penava para conseguir o resultado e o cliente voltava 4, 5, 8 vezes. Eu ficava com medo de atender o próximo cliente porque eu não sabia se ia acertar, se ia ter alguma técnica para resolver, se ele ia voltar e voltar e voltar, e é frustrante. Eu ficava meio frustrado às vezes. Para quem tem o propósito de ajudar pessoas a terem a vida que elas querem ter, realmente empacar estava sendo frustrante para mim. Foi aí que eu percebi que eu estava focando no problema e não no que estava causando o problema. No programa que estava alimentando o problema. Quando uma árvore não está dando frutos e não está indo bem, o botânico não vai no fruto, ele não vai na folha, ele não vai no galho, ele não vai no tronco, ele vai na raiz. Eu vou fazer como uma ilustração aqui para você entender o que eu vou querer te explicar daqui para frente. As pessoas têm problemas e elas têm vários problemas. Ela tem um problema aqui, um problema aqui, um problema aqui. Ela tem uma série de problemas. Esses problemas normalmente eles se repetiram ao longo da vida dela, se repetiu várias vezes. E esses problemas, às vezes, todos eles têm o mesmo cerne, um mesmo momento em que ele começou. E aí a gente tem uma linha de problemas que se sucedem com uma raiz única. Ou vários problemas com várias raízes. O grande detalhe é, se você fica focando aqui no problema, você não vai na raiz. Esse outro problema que também vem daqui, ele acaba não sendo resolvido. E a pessoa precisa voltar e voltar e voltar e voltar. Só que às vezes ela tem vários e aí ela vai voltar muito e ela vai achar que você não dá resultado. Eu tenho uma cliente que ela tinha síndrome do pânico e 5 fobias. Medo de lugar aberto, medo de lugar fechado, medo de tumulto, de aglomeração, medo de ficar sozinha e medo de palhaço. Com o protocolo que eu criei, que usa o efeito borboleta, ela se livrou da síndrome do pânico e de 4 fobias em uma só sessão. E depois a gente fez uma outra pro palhaço que estava sobrando ali na história, né? Entender onde atuar fez toda a diferença na minha vida e me fez sentir a confiança de poder atuar em qualquer problema que a pessoa me traga. Qualquer um. A pessoa chega pra mim se queixando disso, daquilo outro, e eu digo pra ela, fica tranquila que a gente vai tomar um café pra eu entender isso aí melhor que você tá me contando. Vou contar um segredo pra você. No café que eu vou tomar com ela, o processo já começou. Porque eu inventei um jeito de conversar que destrava a pessoa pra ler confiando em mim, contando tudo que ela tem que contar e praticamente chegando no ponto principal do problema dela. O que já deixa 90%, inventei uma estatística aqui, 90% dos meus clientes surpresos, de boca aberta, só no primeiro café. O resultado disso é ele me contratar. E eu chamo essa conversa de conversa em espiral. Você pode procurar isso onde você quiser, joga no Google, pode perguntar para todo mundo que você não vai encontrar simplesmente porque eu nunca falei sobre esse método na rede social. A conversa em espiral, ela tem esse nome porque ela vai afunilando o problema e encontrando a provável causa dele, né? Funciona como uma espiral que chega no ponto final. Por que eu disse provável causa? Porque
Só na hora da intervenção você, de fato, você vai ter 100% de certeza. Mas eu vou dizer que em 99% das vezes, hoje eu tô o cara das estatísticas aqui, 99% das vezes a conversa em espiral já me deu o material que eu precisava. Funciona praticamente como uma anamnese. Ela gerou emoções no cliente, fez ele enxergar onde está o verdadeiro problema dele e que ele provavelmente não encontraria sem mim, simplesmente porque muitas vezes não tem nada a ver com o problema principal. Depois que você descobre o foco do problema, você acaba encontrando relação, logicamente, mas num primeiro momento você percebe que não tem relação direta, tem uma relação indireta. A partir daí eu vi que o jeito convencional de fazer terapia ficou para trás, porque o mesmo fundamento que eu uso na conversa em espiral, eu uso na intervenção, eu uso no tratamento. E por que eu digo que funciona sempre? Porque existem alguns padrões naturais. Antes de eu continuar, eu vou fazer um exercício com você que dura 10 segundos. Então, pega uma meia folha de papel, uma caneta ou um lápis. Eu vou pedir para você fazer um desenho simples, muito simples, em 10 segundos. Ah, Otávio, eu não sei desenhar. Sabe sim, é forma básica, fica tranquilo. Vamos lá então, papel e caneta na mão. Eu vou pedir para você fazer um desenho. E esse desenho você vai fazer em 10 segundos. Quando eu vou contar de 1 até 10 para você ir desenhando, bem rápido. Quando eu disser 10, você para na hora, do jeito que ele tiver, não completa. O que eu quero que você desenhe em 10 segundos, eu vou fazer junto aqui, vou contar de 1 a 10, eu quero que você desenhe uma casa com porta, janela e chaminé. Uma casinha com porta, janela e chaminé. Prepara, 1, 2 e já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tô dando um time, 7, 8, 9, 10, parou, largou. Largou. Preste atenção, olha a sua casinha e veja se por acaso ela é parecida com a minha. Tá aqui, ó, porta, janela e chaminé. Provavelmente a sua casinha é muito parecida com essa daqui que eu fiz. E o que é isso daí que aconteceu? Você viu agora, foi um padrão se manifestando na sua frente. Os padrões, eles estão em todos os lugares da natureza. Quem já ouviu falar na proporção áurea, conhecida como número áureo, medida áurea, sabe do que eu estou falando? Lá na antiguidade, a proporção áurea já era usada na arte, e você encontra ela nas plantas, animais, no homem, no tamanho da falange dos ossos, dos dedos. Ela é conhecida como assinatura de Deus, porque ela está em várias e várias coisas da natureza. Percebeu como é que ela é um tipo de espiral? Lembra da conversa em espiral? É daí que vem a parte da ideia. Porque a outra parte é o método que eu chamo carinhosamente de método áureo. Eu preciso de mais tempo para explicar, então a próxima aula vai ser sobre o método áureo, sobre os vários exemplos de como aplicar, onde aplicar, como é acessível a qualquer pessoa que queira aprender e aplicar. E como eu prometo e cumpro tudo o que eu prometo, então ainda está faltando aqui eu te contar os 5 casos de emagrecimento que tiveram semelhanças inacreditáveis e como eu e as clientes resolvemos em pouquíssimas horas. Na verdade, eu não vou te contar os 5 casos, eu vou te contar um caso porque ele é igual aos outros 5. Os 5 eram parecidíssimos, praticamente iguais. Lembra dos padrões que eu falei para você? Tem, o método áureo vem daí, desse padrão. O que acontecia com essas moças, vou te chamar assim, era o seguinte: elas emagreciam e voltavam a engordar. Emagreciam e voltavam a engordar. O problema delas não era emagrecer, elas sabiam como emagrecer. Então elas conseguiam, fazendo dieta, fazendo exercício, fazendo o que quer que fosse que elas fossem fazer, elas executavam e emagreciam. Só que rapidinho, depois que elas chegavam no peso que elas queriam, elas começam de alguma forma a se sabotar e elas chegam no peso ruim novamente, elas trocam. O que acontece aí é que a mente delas está protegendo elas de ficar magra. Existe um problema em ser magra. Então, quando ela consegue, com muito esforço e motivação, e a gente não trabalha com esforço e motivação no método áureo, ela chega no resultado que ela quer. Só que não adianta você querer fazer nada sem combinar com a sua mente inconsciente. Então, como elas chegavam no peso que elas queriam, isso não estava combinado com a mente inconsciente, simplesmente a mente inconsciente fazia elas voltarem a engordar novamente. O que aconteceu de padrão em todos esses casos era, quando a gente pegou o que fazia elas voltarem a engordar, esse programa, utilizando o método áureo, que você vai aprender no próximo vídeo, a gente chegou em abusos
na infância e na adolescência. Abusos, de certa forma, que faziam a mente delas entender que elas estando bonitas seria um perigo para elas. Num dos casos, a moça lembrou que quando ela tinha mais ou menos uns 8, 9 anos, ela foi molestada por um tio. O tio, ele na verdade passava a mão nela, tinha um abuso ali com conotação sexual, mas não tinha penetração nem estupro, nada do tipo. Ela passava a mão nela e ela sentia muito mal com aquilo. E ela entendeu que aquilo acontecia simplesmente porque ela era a mais bonita das primas. Toda criança pequena se acha meio que mais bonita da turma. E ela entendeu que ela era mais bonita e por isso que ela era escolhida para ele fazer aquele abuso, aquela coisa ruim com ela. E aí a mente dela cresceu com a seguinte defesa: se eu não for a mais bonita, o abusador não vem, o abusador não aparece. E com esse programa na mente que fica até você morrer, se você não trabalhar esse programa, quando ela emagrecia, se olhava no espelho e ela estava lá ficando toda bonitinha, a mente dela olhava: uau, estamos ficando muito bonita, o abusador vai aparecer. E aí a mente rapidamente dava ideias de: ah, nossa, você está malhando bastante, você está indo na academia, você merece comer um hambúrguer hoje com as amigas. Ela saía para comer um hambúrguer, e não tem problema nenhum comer um hambúrguer. Mas no dia seguinte, a ideia era de comer um chocolatinho depois do almoço, e no outro dia de pedir um fast food, e no outro dia ela voltava a engordar novamente. Não importa o que ela fizesse, ela voltava a engordar, porque a mente dava um jeito dela voltar ao peso maior. Na verdade, a mente dela não estava sabotando ela para não ser magra, a mente dela estava protegendo ela de ser magra. Quando ela se olhava no espelho, a mente dizia: pô, o abusador vai vir, vamos dar um jeito nisso. Quando a gente faz o processo, aplica e reprograma tudo isso, a mente agora entende que ela pode ser bonita e que o abusador não vai se aproximar por causa disso. Ela já tem idade, inclusive, para se defender. E aí a mágica passa a acontecer. Ela passa a fazer tudo o que ela fez para emagrecer, porque ela sabe emagrecer. Ela emagrece e aí se mantém magra. Provavelmente você não imaginou que um caso de emagrecimento tinha a ver com um determinado tipo de abuso ou algo parecido. Talvez você nunca tenha visto isso, mas é justamente aí, lá na causa do problema, que a gente trabalha. E na aula 2 eu quero te falar como eu chego nesses momentos, o que eu faço quando eu chego lá nesses momentos. E principalmente o que eu faço antes de chegar lá nesses momentos. Enfim, o método áureo para você explicado de uma forma simples. Eu vou te contar como é que uma moça que era fluente em inglês, mas na hora de falar não saía nada, como ela superou em uma única intervenção e estudo, e hoje ela dá palestra em inglês. Vou te contar como uma empresária que não sabia dizer não para ninguém, ela estava no negócio indo mal, o negócio dela ia mal por causa disso. Ela se reprogramou e hoje ela está ganhando prêmios da franquia dela, que tem ela como a melhor franqueada. E eu vou te contar como uma moça que não sentia prazer durante o sexo e nunca tinha tido um orgasmo, hoje tem uma vida sexual ativa. Deixe seu comentário aqui na página que eu vou adorar saber o que você está achando. Eu te vejo na aula 2, eu vou responder todas as suas dúvidas que você colocar aqui com bastante carinho. Te vejo na aula 2, até mais!